Bom dia, 7h59, estamos aqui tomando nosso café juntos, o Charlie Brown, o Snoopy, um monte de coraçãozinho, você, eu e o Rei Salomão cá entre nós. Bom dia, vamos tomar o nosso café? Hoje é o 93º dia que nós estamos lendo, 94º dia que nós estamos lendo o livro de Eclesiastes. Estamos no capítulo 5. Vamos ler o verso 5 do capítulo 5. Ontem eu fiz uma confusão, eu li o verso 6 em vez do 5. Então hoje eu volto e leio o 5. Não altera muita coisa. Então, é uma alegria ter todos vocês aqui. E hoje Salomão vai nos falar das promessas. Bom dia. Promessas que não foram cumpridas e até mesmo nós mesmos já tenhamos feito promessas que não foram cumpridas. E a gente sabe que isso machuca muito, né? Às vezes é melhor ficar em silêncio do que falar algo que a gente não tem certeza que pode cumprir. Então, hoje no livro de Eclesiastes vai nos trazer uma reflexão poderosa sobre a dignidade de falar menos, mas sustentar tudo aquilo que a gente diz, tudo aquilo que a gente fala, né? Porque prometer é muito fácil. Eu te prometo isso e aquilo. Mesmo pra gente mesmo, eu me prometo fazer isso ou aquilo. Mas se eu não sustento, aquilo vira fumaça, né? Como disse Salomão. E isso machuca muito. É como oferecer alguma coisa que nunca chega, né? A pessoa espera e nunca chega. Aí. Então, o que acontece quando a gente promete e não cumpre? A confiança se perde, né? Então, o convite de hoje do Rei Salomão para nós é a sobriedade. Falar menos, cumprir mais, né? Aquilo que a gente disser. Então, vamos ao verso do Rei Salomão. Quem está entrando agora, bom dia, sejam muito bem-vindas todas vocês. Eu estava dando uma introduçãozinha ao verso e agora vamos ler o verso. Capítulo 5, verso 5. Ele diz assim: melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Votar é prometer. Então, isso é o português arcaico. Hoje eu diria: melhor é que não prometas do que prometer e não cumprir, né? Então, prometer e não cumprir é uma das maiores fontes de quebra de confiança em qualquer sistema, né? Quando os pais prometem para o filho: não, vou estar em tal lugar, vou te buscar, vou fazer, e não faz, e não cumpre, o vínculo perde firmeza, né? Fica fraco. A criança cresce sem chão, sem saber. Será que vem? Será que não vem? Será que pode confiar? Como eu contei ali atrás, um pai que precisava viajar e dizia para o filho: olha, eu volto daqui a pouquinho. E voltava dali uns dias. E o filho ficava na janela esperando o pai voltar. Quer dizer, ali a ponte de confiança que tem que ser estabelecida com uma promessa, essa é a função da promessa, é criar uma ponte, não se estabelecia, né? Então, mesmo casais, relação de casal, quando alguma coisa acontece, daí eles juram: não, dessa vez vai ser diferente. E depois nada muda, né? Vira um ciclo. Então, em vez de ter uma esperança de mudança, tem um ciclo de mais ferimentos, mais dores, né? Ou quando alguém se promete
Ontem eu tive uma paciente, não vou fazer igual a minha mãe, eu não vou cometer os mesmos erros da minha mãe. E aí eu mostrei para ela que ela estava fazendo exatamente as mesmas coisas. Então, na realidade, ela estava se defendendo, não estava prometendo nada, né? Hellinger dizia que o essencial não precisa ser prometido, ele simplesmente se cumpre. Então, eu sempre falava para os meus filhos, não ameaça. Ou você vai lá e faz, ou você não faz, mas não ameaça que você vai fazer. E agora eu estou me dando conta que vale a mesma coisa para a promessa. Ou você vai lá e faz, ou você não faz, mas você não promete e também não ameaça. Porque, como disse Hellinger, o essencial não precisa. Ainda estou com a tosse, sinto muito. Não precisa ser prometido, né? Ele se cumpre, né? Na constelação familiar, a gente aprende que quanto menos promessas houverem, porque as promessas não cumpridas por nossos ancestrais, pais, avós, bisavós, promessas feitas e não cumpridas, são vazios no sistema que vão buscar o cumprimento daquela promessa. O que acontece? A geração seguinte recebe uma tarefa de cumprir uma promessa que nem sabe por que está recebendo aquela tarefa. E ela vai indo de geração em geração, chega na gente. A gente não sabe por que a gente está vivendo aquilo, né? Porque não tem ordem. Enquanto não botar aquilo em ordem, fica esse vazio, né? Então é muito importante prestar atenção naquilo que a gente promete. Cuidado com a promessa, é o que diz o rei Salomão. Fui buscar nos filósofos. E claro, Epicuro, que é quem eu estou lendo essa semana, ele ensina que a felicidade, ela nasce na moderação. Às vezes a gente se empolga, promete, faz, né? Então ele fala que prometer muito e não cumprir é excesso, não é moderação. E aí isso cria expectativa, cria dor, né? Então, para Epicuro, a serenidade está em viver de uma forma simples, com gestos coerentes. O que é coerente? De acordo com aquilo que a gente é capaz de cumprir e fazer, né? Ele está repetindo o rei Salomão, né? Então, ele está dizendo a mesma coisa que o rei Salomão já disse há 3.000 anos, né? Melhor não prometer nada do que encher o ar com palavras vazias. Também achei Fernando Pessoa. Fernando Pessoa dizia, para ser grande, seja inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Essa é a frase de Fernando Pessoa. Então, uma promessa que não foi cumprida é um exagero, é um excesso, não é uma inteireza. Não tem corpo, é fumaça, né? Então, Fernando Pessoa disse que a grandeza é alinhar. Coisa simples, né? Aquilo que se fala com aquilo que se faz. Parece tão simples, mas a gente precisa prestar atenção para fazer isso, né? Então, diz que a verdadeira promessa nasce da alma inteira e ela só tem valor se ela for sustentada pelo gesto. Isso é Fernando Pessoa, né? Tem um filme, O Pagador de Promessas, que eu vim falando essa semana também. O Zé Burro, né? Ele promete com o diabo. Então agora que tem um orixá, que ele promete para um orixá carregar a cruz até a igreja se o burro dele doente fosse curado. Esse é o pagador de promessas, né? E ele faz isso fisicamente. Então esse voto, essa promessa, ele atravessa a cidade inteira carregando uma cruz nos ombros. Fizeram até um filme disso, né? Mas a igreja não aceita a promessa, porque ele fez para um orixá, alegando que ela não foi feita nos termos corretos, né? Então aquilo que deveria ser uma redenção para ele vira uma tragédia, né? Então, de novo, o alerta do rei Salomão aqui: prometer sem consciência pode trazer peso, pode trazer condenação, que é como é o caso do pagador de promessas.
Lembrei mais um, Machado de Assis, Machadão, lindo, no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ele sonha com grandes feitos para ele mesmo, ele sonha em inventar um emplastro Brás Cubas, né? Um remédio para todos os males da humanidade. Mas é claro que isso não existe, não se cumpre, e aí essa promessa dele se dissolve no vazio, revelando a vaidade dele, né, de querer. Né? Então, o grande Machado de Assis nos mostra, de novo, como as promessas, às vezes, são desculpas para a gente não viver de verdade. Olha só o que ele diz, Machado de Assis. Também encontrei um filme maravilhoso, chama-se Kramer versus Kramer. É a história de um casal que tem um filho e decide se separar, né? Então, ele é um casal onde ele trabalha muito, o marido, sempre promete que ele vai estar e não está, sempre promete que vai fazer e não faz, porque ele está absolutamente absorvido pelo trabalho e não tem tempo nem de olhar para a esposa, nem para o filho, né? Então, cheio de promessas quebradas naquela relação, naquele casamento. Então, a mãe que estava ali cuidando da criança, do filho deles, disse que vai embora. Larga tudo, larga a criança, larga o marido e vai embora. E o pai, que no início falhou, nunca cuidou do filho, nunca olhou para a cara da mulher, nem nada, é obrigado a ficar com essa criança e cuidar. Então, ele deixa de prometer, porque no começo do filme ele promete, eu faço isso, vou fazer aquilo. Ele para de prometer e começa a agir, realmente ele começa a cuidar. Todos os dias. Então, a confiança entre ele e o filho se reconstrói, né? Então, eu entendi que o filme mostra que prometer não é suficiente, né? Que a presença cotidiana é o que sustenta o vínculo, é o que o filme mostra, né? E outro filme maravilhoso que eu já falei aqui também, que é O Discurso do Rei. Lembra daquele rei Jorge VI, que era gago, e ele precisava discursar para o povo, para unir o povo à Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. E ele é gago, então ele tem que se preparar, mas ele fala, vou tentar, mas ele não promete que ele vai fazer o discurso, né? Então, ele luta, ele pratica, ele erra, mas ele insiste. No final, ele vai lá e fala para a nação, né? Então, ele mostra o esforço de cumprir algo que ele se propôs, sem precisar prometer. Então, no Pagador de Promessas, o filme mostra uma promessa feita sem consistência, né? Mesmo cumprida, não tem valor, né? Mas e no filme do Rei Jorge VI, o esforço humilde, verdadeiro, de cumprir algo porque era necessário, do esforço dele, teve importância, teve valor, né? Eu tenho vários casos de clientes no consultório que me contam a dor de ter crescido com promessas do pai, por exemplo, vou largar a bebida, né? Essa semana mesmo eu atendi um rapaz cujo pai, devido a histórias, né, bebia. Então, vou largar a bebida, ou vou chegar pro teu aniversário, vou estar aí no dia do teu aniversário, ou amanhã eu vou te buscar, né? Promessas, né? E aí isso não acontece. Imagina o coração dessa criança, imagina a confiança, onde é que ela aprende a ter confiança, né? Então, no caso desse meu que eu estou contando aqui, do consultório, a gente abriu o campo, a constelação, nós fomos olhar e vimos que o pai, quer dizer, o avô desse meu cliente, também vivia de promessas, né?
Ele tinha muitas dívidas, jurava que ia pagar as dívidas, que ia mudar de vida, ele jogava. Mas morreu antes de cumprir, as dívidas sobraram todas pro filho, né? O que o pai desse meu cliente fazia? Estava repetindo promessas vazias que ele sabia que ele não podia cumprir, né? E aí eu fiz ele dizer para esse pai, eu sofri muito esperando você cumprir as suas promessas. Porque é sempre bom aquilo que é real ser dito, porque a gente esconde o real da gente mesmo. Porque meu pai querido do coração, como assim? Mas isso aconteceu. Ninguém é perfeito, as pessoas falham. Aliás, Salomão diz que falhar é super normal, desde que você assuma a sua falha, né? Falhar é natural do ser humano. Então, um filho pode dizer para o pai, olha, fiquei esperando, sofri muito, que você não cumpriu as suas promessas. E aí ele acrescentou, também me doeu muito ver que você esperou que seu pai cumprisse as promessas dele. Isso foi dele mesmo. Ele acrescentou ao que eu tinha pedido para ele falar. Isso foi libertador para o campo, né? Então, uma promessa que não foi cumprida pelo avô não precisa ser repetida pelo filho, né? Então, ele falou isso, né? Eu recebo apenas o que foi possível. Eu sei que você fez o possível e recebo o possível. É uma linda constelação, né? Porque ele deixou de ser refém de palavras vazias, pôde voltar para a vida dele, pôde voltar ao caminho dele sem repetir a história do avô e do pai de fazer promessas e não cumprir, né? Ele pôde estar presente naquilo que ele estava fazendo. Foi uma bonita constelação. Então, para as nossas perguntas de hoje, vamos conversar um pouquinho. Esse é o momento que a gente para. Eu tomo mais um golinho do café, você toma do seu aí. Será que alguém fez promessas para você e não cumpriu? Promessas que não foram cumpridas? Conta para mim. Teve promessas não cumpridas na sua vida? Eu tive um monte. Conta para mim. O que doeu mais? A promessa feita e não cumprida? O que doeu, né? Será que tem alguma promessa que foi herdada? Será que eu estou tentando cumprir alguma promessa que eu herdei dentro do meu sistema? Como são as promessas que eu faço? Eu cumpro? Minha pergunta de hoje, como seria se a gente prometesse menos e fizesse mais? Né? Enquanto vocês pensam, escrevem para mim a resposta, conversa comigo. Eu quero dizer que eu faço essa live todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nós lemos juntos um verso do livro de Eclesiastes do rei Salomão. O livro tem 12 capítulos, nós estamos começando o capítulo 5. Então, se você está entrando agora, por favor, caminhe conosco, porque esse é o objetivo dessa leitura, para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento, né? Eu acho que o grande ganho da humanidade é o acesso ao conhecimento que abriu para todo mundo, vasto, né? Com a internet, então abriu. Antigamente o conhecimento era restrito, né, a só uma casta, e o resto das pessoas era subjugada por essa casta. Hoje isso está desaparecendo. Nós temos acesso à informação constante, ao vivo, a cores no momento que está acontecendo. Então temos aqui a possibilidade de estudar a sabedoria que o rei Salomão nos passou há 3.000 anos e que é super atual nos dias de hoje ainda. A humanidade não mudou pelo jeito. Então vamos
compartilhar isso com mais pessoas, que mais pessoas entrem nessa comunidade de leitura, que mais pessoas aproveitem desse conhecimento. Esse é o pedido que eu faço para você. Então, eu terminando essa live, vai ficar gravada, você tem acesso à gravação, e em seguida, no meu grupo do WhatsApp, eu transcrevo a live, você vai ter ela por escrito. Então, às vezes não dá tempo de assistir uma live, você pode assistir gravada, mas a live leva de 15 a 20 minutos, então, às vezes a gente não tem esse tempo. Mas para ler, leva 1 a 2 minutos no máximo, eu já cronometrei. Então, clica aqui em cima, tem um clipezinho, você clica, vai abrir uma série de links, você clica no link, Reis Salomão, cá entre nós, e pronto, você já está dentro e vai receber, a partir de hoje, se você entrar antes de eu colocar o texto, você já recebe o texto de hoje, e daqui para frente, todos os dias, você recebe o texto da leitura do livro de Eclesiastes daquele dia. Ok? Muito bom. Então vamos para a nossa meditação final, vamos fechar, né, o que nós aprendemos hoje. Vamos fechar os olhos, respirar. Imagina que diante de você tem uma vela acesa. E você promete: eu vou cuidar dessa chama. Se você cuida, a vela se ilumina e aquece. Se você esquece da vela, o que vai acontecer? A chama vai apagar e o que vai sobrar? Fumaça da vela, né? Veja essa imagem. Respira fundo. Eu não posso respirar fundo porque eu tô... Mas respira e sente que a vida não precisa de grandes promessas, não precisa disso. A vida pede gestos simples, repetidos, consistentes, rotina. Então convido a você a repetir em voz alta, se você puder, para se escutar, para se ouvir, ou no silêncio do seu coração. Diga assim: eu prometo apenas aquilo que eu posso cumprir. Eu prometo apenas aquilo que eu posso cumprir. A minha presença vale mais do que as palavras. A minha presença vale mais do que as palavras. Então, cumprir aquilo que a gente diz é um ato de amor, é um ato de respeito, não apenas com o outro, mas com a gente mesmo, né? Quando aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz caminha junto, nasce confiança, e, né, a vida segue no solo firme. Então, no dia de hoje, que a gente faça poucas promessas, mas que elas sejam, se tiver que fazer, que elas sejam de coração, que elas sejam inteiras, sustentadas pela nossa alma, né? Então, hoje eu me proponho, convido você a propor a mesma coisa, vamos prometer menos, vamos cumprir de verdade aquilo que a gente fala e deixa o resto no silêncio. Tenha um lindo dia, nos vemos amanhã. Bom dia.